Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Desejo um dia lindo para todos vocês. Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Vamos lá? Nós vamos, na aula de hoje, pessoal, tá? Começar com a correção da atividade que foi passada na semana anterior, tá? Então, na primeira questão da página 332, diz o seguinte: relacione cada tipo de recurso natural à descrição correta. Então, eu tenho recursos hídricos, recursos minerais, solo cultivável, recursos da fauna e da flora. Então, logo no primeiro aqui, você vai colocar recursos da fauna e da flora, tá? 4 aqui em algarismo romano. No segundo, você vai colocar o número 1 em algarismo romano, tá? Que são os recursos hídricos, tá? No terceiro, você vai colocar solo cultivável, tá certo? Número 3 aqui em algarismo romano. E no último, você vai colocar o número 2 em algarismo romano, tá? Que é o recurso, que são os recursos minerais, tá certo? Na segunda questão, gente, é uma resposta pessoal. Você vai dizer qual tipo de recurso renovável que você consome diariamente e quais são os presentes em produtos industrializados. Da mesma forma que recursos não renováveis, aquilo que você consome diariamente e o que estão presentes em produtos industrializados. A terceira questão também é pessoal, né? É uma pesquisa em livros, onde você vai descrever, você vai pesquisar sobre um recurso natural explorado no município e você vai descrever como ele tem sido explorado, tá certo? E vamos dar início à nossa aula de hoje, tá certo? Falando aqui, ó, sobre as atividades econômicas e a transformação das paisagens, tá? As pessoas, elas desenvolvem as mais diversas atividades econômicas com a finalidade de explorar os recursos da natureza. Então, vamos estudar aí algumas características das principais atividades econômicas desenvolvidas pelo ser humano. Agricultura e pecuária. A agricultura e a pecuária, pessoal, são atividades milenares realizadas pelo ser humano. Em geral, nos referimos a elas como atividades agropecuárias. Além de alimentos como grãos, legumes, verduras e frutas, as atividades agropecuárias fornecem matérias-primas para a fabricação de produtos amplamente consumidos, entre eles tecidos, cosméticos e biocombustíveis. Então, a produção da agropecuária e a atividade extrativista compõe o setor primário da economia, tá? Então, a primeira observação que você tem que anotar aí, tá? Que você tem que entender, é o que é o setor primário. O setor primário, pessoal, é aquilo que é referente ao campo, ao setor rural, tá? Então, eu tenho agricultura, eu tenho a pecuária, eu tenho o extrativismo. Então, tudo isso é relacionado ao setor primário da economia, tá certo? Eu também tenho o setor secundário e eu tenho o setor terciário. O setor primário, agricultura, extrativismo e pecuária. Então, tudo que está relacionado a esses três tipos de atividade está relacionado ao setor primário. O setor secundário, aí vem um parêntese aqui, tá certo? O setor secundário é referente às indústrias. E o setor terciário é referente ao setor de serviços e comércios, tá certo? Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, passando para a página 334. Os cultivos agrícolas cobrem grandes extensões de terra e dependem das características do clima e do solo dos lugares onde são produzidos. Então, você pode observar aqui nesse mapa as principais áreas agrícolas, tá certo? Então, você pode observar aqui, ó, a caça e pesca, coleta e agricultura de subsistência, agricultura moderna, tá? Agricultura e pecuária, essa partezinha amarela vão ser os desertos, tá certo? Então, tá bem explicado aqui no nosso mapa, tá certo? A agricultura e as tecnologias. Então, ao longo da história, tem sido constante o desenvolvimento de novas técnicas que elevam a produção e a produtividade dos cultivos, tá certo? Aqui nós temos duas imagens. Ó. Essa primeira imagem aqui, você está vendo uma tração animal utilizado aqui para a aragem do solo.
Essa imagem aqui, você pode observar, pessoal, uma agricultura familiar ou uma agricultura tradicional. Essa agricultura familiar ou agricultura tradicional, como pode aparecer nos livros, tá? É uma agricultura onde o trabalho vai ser manual, tá certo? Onde eu não vou ter, por exemplo, o uso de máquinas, tá? Eu não vou ter uma tecnologia avançada nesse tipo de agricultura, certo? E geralmente, pessoal, nesse tipo de agricultura familiar aqui, que tudo é feito, né, de forma manual, eles não utilizam, pessoal, agrotóxico, tá? Desse outro lado aqui, você está vendo um trator sendo utilizado aqui no processo de aragem. Esse tipo de agricultura aqui, onde eu vou ter o uso do maquinário, uma tecnologia mais avançada, tá certo? Eu vou ter esse tipo de agricultura, pessoal, sendo chamada de agricultura moderna ou agricultura comercial, tá certo? Então, eu já tenho essas diferenças aí. Geralmente, nessa agricultura aqui, que é a agricultura moderna ou agricultura comercial, eu vou ter grandes extensões de terra onde são produzidos esse tipo de agricultura, tá certo? Passando para a nossa próxima página. O modelo de produção agrícola varia de um lugar para outro, tá? Então, em muitos países como o Brasil, há um contraste entre a agricultura tradicional e a agricultura moderna, como eu expliquei para vocês, tá certo? Aqui eu tenho falando as características da agricultura tradicional, que foi o que eu já expliquei, tá certo? E aqui está falando, pessoal, da agricultura moderna, tá certo? As cooperativas, eles são grupos de pequenos produtores que se unem para somar suas produções, negociar melhores preços, tanto para a compra de insumos agrícolas, quanto para a venda da produção, e com isso aumentar a sua força no mercado e poder continuar produzindo, tá certo? Aqui também vai ter mais algumas características do tipo de agricultura moderna, tá certo? Que eu já expliquei. Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá na plataforma, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa.